Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Olá, meu irmão e minha irmã. Uma ótima segunda-feira para você que nos acompanha nas redes sociais da Paróquia São Brás de Birigui. Hoje, segunda-feira, dia 24, finzinho do mês. Estamos próximos da quarta-feira de cinzas, do período quaresmal. E nesta sétima semana do tempo comum, o evangelho que nós temos é o de Marcos, capítulo 9, do 14 ao 29. Se você puder compartilhar as nossas lives, a gente agradece. Isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho paroquial, das missas, celebrações e também da liturgia diária. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus no monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutes com eles?" E alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, o jogam no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." E Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. E Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" E o pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." E Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, e então ordenou ao espírito imundo: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" E Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsas de nenhum modo a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo o ministério de Jesus na Galileia. Nós vimos anteriormente a transfiguração e a gente viu agora o jovem epilético nesta sequência do Evangelho. E várias outras pregações de Jesus nortearam esse trecho, tanto é que nós temos ele também em Mateus e também em Lucas. Mas no Evangelho de hoje, que nós temos de Marcos, nós temos a fonte da sabedoria, que é Deus. Ninguém se julgue salvo a mais. Esse menino que foi possuído pelo espírito surdo e mudo representa aqueles que são impedidos de ouvir e dizer a sua palavra. Ou seja, desde pequeno ele sofria as agonias, inclusive o espírito tentava sempre o matá-lo, colocando a prova em fogo e também em água. O que chama também a atenção nesse evangelho de hoje é a pouca fé nesse aspecto dos apóstolos, que eles não conseguem, eles precisam necessariamente da proteção de Jesus para aquela cura. Jesus chama a princípio uma atenção para que eles possam ter mais fé, mas no final ele reconhece que aquela era uma missão que somente o próprio Cristo conseguiria. E da mesma forma é no nosso dia a dia. Nós, às vezes, só conseguimos através do Senhor, através da oração, da nossa fé. É através disso, nessa comunhão, que nós conseguimos estar centrados para conquistar os nossos objetivos.
E veja que no finalzinho nós temos que o pai, ainda incrédulo, ele questiona Jesus, mas Jesus diz: tudo é possível diante da fé. Tudo é possível para quem tem fé. Essa grande mensagem, já no final do Evangelho, nos chama a atenção para que nós possamos também ter essa mesma fé. Para o olhar humano, impossível. Esse jovem sofria há anos dessa situação e que poderia levá-lo até a morte. Mas para Deus, para o Senhor, é possível, basta ter fé. O pai, em algum momento, ele tira do seu íntimo essa fé e Jesus cura esse jovem, esse filho. Ou seja, nós precisamos estar sempre dispostos a expressar esse infinito amor e esta fé para com o Senhor. Nesse período em que nós vamos entrar para o momento da quaresma, que é um momento de oração, de penitência, aonde nós nos retiramos muitas das vezes das coisas mundanas para prepararmos para o tempo maior que é a Páscoa, que possamos olhar para esse trecho e não olhar com surpresa as coisas de Deus. Veja que havia uma discussão enquanto Jesus e alguns discípulos desciam, né? Com certeza questionando aquilo que estava sendo feito, mas não podemos questionar o poder do nosso Senhor, que pode mudar e restaurar as nossas vidas. Que diante desse lindo evangelho de hoje, possamos acreditar que é possível tudo através da fé, qualquer cura em nossa vida, em nossa caminhada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você possa ter uma excelente semana, uma segunda-feira abençoada, um finzinho de fevereiro com a graça de Deus e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.